Vou começar com uma pergunta direta, que talvez te faça parar o que estás a fazer neste momento. O que realmente acontece com a próstata de um homem que se masturba todos os dias? E mais importante ainda, por que razão eu, médico especializado em saúde emocional e relações, estou falando sobre isso num canal dirigido a mulheres maduras, inteligentes e cansadas de meias-verdades? Fica comigo até o final porque vou revelar uma verdade clínica que desmonta completamente um dos mitos mais arraigados sobre masculinidade, desejo e saúde que afeta diretamente a qualidade dos teus relacionamentos e que ninguém te explicou com esta clareza antes. Se ficares até o fim, vais entender por que conhecer o corpo masculino não é curiosidade mórbida, é inteligência relacional. Agora mesmo deixa um comentário aqui embaixo dizendo: se alguma vez te disseram que eras demasiado forte para amar, e subscreve este canal, porque o que vou partilhar contigo hoje pode mudar a forma como entendes não apenas os homens, mas também a tua própria relação com o desejo, a intimidade e o poder. Permite-me começar pelo princípio, pelo lugar onde a medicina encontra a vida real. Durante anos de consulta, escutei centenas de mulheres que chegavam ao meu consultório com uma pergunta disfarçada de 1000 formas diferentes. Por que razão os homens parecem tão distantes, tão pouco presentes, tão viciados numa sexualidade solitária que exclui a intimidade verdadeira? E essas mulheres inteligentes, trabalhadoras, mães, avós, profissionais brilhantes, sentiam-se inadequadas e insuficientes, como se o problema estivesse nelas, como se não fossem suficientemente atraentes, suficientemente compreensivas, suficientemente disponíveis. E eu via nos seus olhos aquela dor silenciosa de quem ama alguém que parece estar sempre ausente, mesmo quando está presente. Foi então que comecei a estudar a fundo não apenas a psicologia masculina, mas a fisiologia, a neurobiologia, a endocrinologia do desejo masculino. Porque não podemos curar o que não compreendemos e não podemos proteger-nos daquilo que não nomeamos. A próstata é uma glândula do tamanho aproximado de uma noz, localizada abaixo da bexiga masculina, que rodeia a uretra, e cuja função principal é produzir parte do líquido seminal, que nutre e transporta os espermatozoides. Esta pequena glândula, tão raramente mencionada em conversas cotidianas, é na verdade um centro nevrálgico da saúde sexual masculina, e o seu funcionamento está intimamente ligado aos níveis hormonais, à circulação sanguínea, ao sistema nervoso autônomo, e sim, também à frequência da atividade sexual, seja ela solitária ou partilhada. Agora, aqui está o primeiro dado que quero que graves bem: a masturbação diária. Do ponto de vista estritamente fisiológico, não danifica a próstata. Pelo contrário, existe evidência científica crescente de que a ejaculação regular, independentemente da forma como ocorre, pode ter efeitos protetores sobre esta glândula. Um estudo publicado no Urology, em 2016, que acompanhou mais de 30 mil homens durante décadas, concluiu que aqueles que ejaculavam com maior frequência ao longo da vida apresentavam um risco significativamente menor de desenvolver cancro da próstata. Portanto, do ponto de vista puramente médico, a masturbação frequente não é um problema de saúde física, mas, e este é o mais enorme, que precisa de ser dito com toda claridade, o fato de algo não ser fisicamente prejudicial não significa que seja emocionalmente neutro, relacionalmente inofensivo ou psicologicamente saudável. Porque o que eu observo na prática clínica, dia após dia, não são homens com próstatas doentes, mas homens com sistemas de recompensa cerebral completamente desregulados. Homens que treinaram o seu cérebro para associar prazer sexual a uma experiência solitária, rápida, visual, desprovida de vulnerabilidade, de entrega, de presença verdadeira. E aqui entra a neurociência do desejo, que é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Quando um homem se masturba, especialmente se o faz enquanto consome pornografia, o seu cérebro liberta uma cascata de neurotransmissores, dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa e da motivação, oxitocina,
que está associada ao vínculo, embora em quantidades muito menores do que numa relação sexual partilhada. Serotonina, endorfinas. O problema não está na libertação destes químicos, está no contexto em que ocorre e na repetição compulsiva desse padrão. A dopamina, em particular, funciona como um sistema de aprendizagem. Ela diz ao cérebro: isto é importante, isto é bom, repete isto. E quanto mais intensa e rápida for a recompensa, mais o cérebro quer repeti-la. A pornografia moderna, com a sua variedade infinita, a sua acessibilidade imediata, a sua escalada de intensidade, cria um ciclo de recompensa que é muito mais potente, muito mais viciante do que o sexo real com uma pessoa real. Porque o sexo real exige presença, exige vulnerabilidade, exige lidar com o corpo imperfeito da outra pessoa e com o nosso próprio corpo imperfeito. Exige comunicação, paciência, generosidade, capacidade de ler sinais subtis, de ajustar ritmos, de aceitar que às vezes não funciona, de rir quando algo corre mal, de consolar, de esperar. O sexo real é lento, é imprevisível, é humano. E para um cérebro treinado na gratificação instantânea, o sexo real pode parecer demasiado trabalhoso, demasiado complexo, demasiado exigente. E é aqui que muitas de vós, mulheres que me escutam, começam a sentir que algo não está bem. Não é que o teu companheiro não te deseje, é que o desejo dele foi condicionado a responder a estímulos que tu, mulher real, com corpo real, com necessidades reais de conexão, simplesmente não podes nem deves tentar imitar. Deixa-me contar a história da Helena, nome fictício para proteger a sua privacidade. Uma mulher de 52 anos que veio ter comigo há cerca de 2 anos. Helena estava casada há 25 anos, tinha 2 filhos adultos, uma carreira sólida como professora e uma dor profunda que ela própria não conseguia nomear. Ela descrevia o marido como um bom homem, trabalhador, presente em casa, mas emocionalmente ausente. A vida sexual do casal tinha se tornado praticamente inexistente. E quando acontecia, Helena sentia-se usada, não vista, como se fosse um corpo qualquer, e não a mulher que ele tinha amado durante décadas. Ela tinha tentado de tudo: lingerie nova, surpresas, conversas, terapia de casal. Nada parecia funcionar. E então, um dia, descobriu por acaso o histórico de navegação do marido, horas e horas de pornografia, todos os dias, às vezes várias vezes por dia. Helena sentiu-se destruída, não pela masturbação em si, mas pela mentira implícita, pela sensação de ter sido substituída por imagens na tela, pela compreensão dolorosa de que o homem com quem partilhava a cama preferia a solidão digital à intimidade real com ela. Quando Helena me contou isto, vi nos seus olhos aquela pergunta que tantas mulheres fazem: o que é que eu fiz de errado? E a minha resposta foi clara: nada. Tu não fizeste nada de errado. O que aconteceu não tem a ver contigo. Tem a ver com ele e com uma cultura que ensinou os homens que vulnerabilidade é fraqueza, que pedir ajuda é vergonha, que o desejo masculino é incontrolável e que a pornografia é um passatempo inofensivo, mas não é inofensivo. Não quando o substituto é a intimidade real. Não quando treina o cérebro para responder apenas a estímulos cada vez mais extremos. Não quando destrói a capacidade de presença, de conexão, de entrega verdadeira. Agora, quero que entendas uma coisa fundamental sobre o funcionamento do cérebro masculino, e aqui não estou a justificar comportamentos, estou a explicar mecanismos para que possas tomar decisões informadas sobre a tua própria vida. O cérebro masculino, em média, tem uma resposta visual ao estímulo sexual mais intensa e mais rápida do que o cérebro feminino. Isto não é um juízo de valor, é biologia. A testosterona, hormona predominante nos homens, potencia esta resposta. Quando um homem vê uma imagem sexualmente estimulante, o seu cérebro ativa imediatamente áreas relacionadas com a recompensa, com a excitação, com a motivação para agir.
Nas mulheres, embora esta resposta também exista, tende a ser mais contextual, mais dependente de fatores emocionais, relacionais, narrativos. Novamente, estou a falar de tendências gerais, não de regras absolutas. Mas esta diferença é importante, porque explica por que razão a indústria pornográfica é tão devastadoramente eficaz em capturar a atenção masculina. A pornografia moderna não é como as revistas antigas que alguns homens escondiam debaixo do colchão. É um superestímulo. Um estímulo artificial tão intenso que o cérebro humano, que evoluiu ao longo de milhões de anos num ambiente completamente diferente, simplesmente não está preparado para processar. É como dar açúcar refinado a um organismo que evoluiu comendo frutos silvestres. O açúcar refinado não é veneno, mas consumido em excesso. Desregula completamente o metabolismo. A pornografia faz o mesmo com o sistema de recompensa cerebral. Ela inunda o cérebro com dopamina em níveis que nenhuma experiência natural consegue igualar. E o cérebro, ao longo do tempo, adapta-se. Reduz o número de receptores de dopamina, torna-se menos sensível, exige estímulos cada vez mais intensos para sentir o mesmo prazer. Este fenômeno chama-se dessensibilização. E é o mesmo mecanismo que está por trás de qualquer dependência, seja de drogas, de álcool, de jogo ou de pornografia. E aqui está a parte que mais me preocupa como médico. A dessensibilização não afeta apenas a resposta sexual, afeta a capacidade de sentir prazer em geral, a capacidade de se conectar emocionalmente, a motivação, o humor, a energia. Homens que consomem pornografia de forma compulsiva frequentemente relatam sintomas depressivos, ansiedade, dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia, e muitos deles nem sequer fazem a conexão entre estes sintomas e o comportamento sexual porque foram ensinados a acreditar que a masturbação é sempre saudável, sempre normal, sempre inofensiva. Mas a verdade é que qualquer comportamento, mesmo os mais naturais, podem tornar-se problemáticos quando são usados como mecanismo de fuga, como forma de evitar emoções difíceis, como substituto para a conexão humana real. Pensa comigo, quando é que um homem recorre à masturbação compulsiva? Muitas vezes, não é por desejo sexual genuíno, é por tédio, por estresse, por ansiedade, por solidão, por medo da intimidade, por incapacidade de lidar com emoções desconfortáveis. A masturbação torna-se uma forma rápida e eficaz de regular o sistema nervoso, de acalmar a ansiedade, de adormecer a dor emocional. Mas é uma regulação artificial, temporária, que não resolve nada e que, a longo prazo, agrava o problema porque impede o desenvolvimento de estratégias saudáveis de autorregulação emocional. Um homem que aprende a lidar com o estresse através da masturbação compulsiva nunca vai desenvolver a capacidade de se sentar com o desconforto, de processar emoções difíceis, de procurar apoio real, de construir resiliência emocional verdadeira. E voltando à próstata, porque afinal é o título deste vídeo, e eu prometi responder com rigor. A ejaculação frequente, como já disse, parece ter efeitos protetores sobre a próstata, mas há uma nuance importante que raramente é mencionada. O tipo de estimulação importa. A excitação sexual, que ocorre num contexto de intimidade real com outra pessoa, envolve não apenas a próstata, mas todo o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema responsável pelo relaxamento, pela digestão, pela regeneração pelo vínculo. É uma excitação que envolve o corpo inteiro, que é lenta, que inclui toque, cheiro, presença, conexão emocional. Já a masturbação solitária, especialmente quando é rápida e mecânica, tende a ativar mais o sistema nervoso simpático, que é o sistema da resposta de estresse, do fight or flight, da tensão. Não estou a dizer que a masturbação é má, ou estou a dizer que a qualidade da experiência sexual importa, não apenas para o bem-estar emocional, mas também para o bem-estar físico. Agora, sei que algumas de vós podem estar a pensar, mas doutor,
O que é que eu tenho a ver com isto? Por que razão devo preocupar-me com a próstata e os hábitos de masturbação dos homens? E a minha resposta é esta: porque compreender a sexualidade masculina, com as suas vulnerabilidades, os seus condicionamentos, as suas feridas, não é desculpar comportamentos inaceitáveis, é equipar-te com conhecimento para que possas tomar decisões conscientes sobre com quem partilhas a tua vida, a tua cama, o teu coração. Porque durante demasiado tempo, as mulheres foram mantidas na ignorância sobre o funcionamento do corpo e da mente masculina, e essa ignorância foi usada para as controlar, para as culpabilizar, para as fazer sentir responsáveis pelo desejo masculino ou pela falta dele. E eu recuso-me a perpetuar esse padrão. Quero que entendas que quando um homem prefere a masturbação solitária à intimidade contigo, isso não é um reflexo do teu valor, da tua beleza, da tua sensualidade. É um reflexo da relação dele com o próprio desejo, da capacidade dele de ser vulnerável, da saúde emocional dele, do grau de condicionamento cerebral dele. E tu não podes curar isso. Tu não podes amar alguém até que ele se cure. Tu não podes ser suficientemente compreensiva, suficientemente paciente, suficientemente disponível para compensar a incapacidade dele de estar presente. A madurez emocional começa no dia em que deixas de justificar o injustificável. Deixa-me partilhar contigo alguns dados que considero importantes. Um estudo publicado no JAMA Psychiatry mostrou que homens que consomem pornografia regularmente apresentam uma redução significativa no volume de massa cinzenta em áreas do cérebro associadas à recompensa e à motivação. Outro estudo, publicado no Archives of Sexual Behavior, demonstrou que o consumo de pornografia está correlacionado com menores níveis de satisfação relacional, menor compromisso, maior probabilidade de infidelidade e maior dificuldade em manter a excitação com um parceiro real. E um terceiro estudo, este publicado no Journal of Sex Research, revelou que homens jovens que cresceram com acesso ilimitado à pornografia na internet apresentam taxas crescentes de disfunção eréctil, não por problemas físicos, mas por condicionamento cerebral. O cérebro deles simplesmente não responde mais a estímulos sexuais reais porque foi treinado a responder apenas aos superestímulos da pornografia. Isto é assustador, mas também é esperançoso, porque o cérebro tem uma capacidade extraordinária, chamada neuroplasticidade. O cérebro pode mudar, pode reaprender, pode criar novas conexões, pode recuperar a sensibilidade perdida. Mas isso exige uma coisa: a interrupção do comportamento compulsivo. Um homem que está disposto a enfrentar a sua dependência de pornografia, que está disposto a passar pelo desconforto da abstinência, que está disposto a reaprender a sentir prazer de formas mais lentas e mais humanas, esse homem pode recuperar completamente a capacidade de intimidade sexual real. Mas, e aqui está o ponto crucial, ele tem que querer. Ele tem que reconhecer o problema. Ele tem que estar disposto a fazer o trabalho. E tu não podes fazer esse trabalho por ele. Voltemos a Helena. Depois daquela primeira consulta, sugeri que ela falasse abertamente com o marido, não com acusação, não com vergonha, mas com honestidade sobre o que tinha descoberto e sobre como isso a fazia sentir. Foi uma conversa difícil. O marido de Helena reagiu, inicialmente com negação, depois com raiva, depois com vergonha. Mas Helena manteve-se firme. Ela disse-lhe: "Eu amo-te, mas não posso continuar a viver numa relação onde me sinto invisível. Não posso competir com imagens numa tela e não vou tentar. Se queres salvar este casamento, tens que procurar ajuda." E ele, depois de semanas de resistência, aceitou. Começou terapia individual, juntou-se a um grupo de apoio, comprometeu-se a um período de abstinência total de pornografia e de masturbação, para permitir que o cérebro se recalibrasse. Foi um processo longo, doloroso, cheio de recaídas. Mas 2 anos depois, Helena e o marido têm uma relação sexual mais saudável, mais presente, mais íntima do que tinham há décadas. Não é perfeito, mas é real. Agora, nem todas as histórias terminam assim.
Conheço muitas mulheres que fizeram tudo o que podiam, que comunicaram com clareza, que ofereceram apoio, que estabeleceram limites saudáveis, e mesmo assim os seus companheiros recusaram-se a mudar. E essas mulheres tiveram que tomar a decisão mais difícil de todas: escolher a própria saúde emocional, mesmo que isso significasse terminar a relação. E eu apoio essas mulheres com toda a minha convicção profissional, porque ficar numa relação onde não és vista, onde não és desejada de forma saudável, onde a intimidade foi substituída por uma sexualidade solitária e compulsiva, isso não é amor, isso não é compromisso, isso é autossacrifício. E o autossacrifício não é uma virtude, é uma forma lenta de autodestruição. Quero agora falar sobre algo que raramente é discutido: o impacto da sexualidade masculina compulsiva na autoestima feminina. Quando uma mulher descobre que o seu companheiro se masturba diariamente enquanto ela se sente rejeitada, não desejada, a ferida que isso abre é profunda, porque a mensagem implícita que ela recebe é: tu não és suficiente. O teu corpo não é suficientemente excitante. A tua presença não é suficientemente atraente. E esta mensagem, repetida ao longo de meses ou anos, corrói a autoestima de uma forma devastadora. Mulheres que antes se sentiam confiantes, sensuais, desejáveis, começam a evitar espelhos, a esconder o corpo, a sentir vergonha da própria sexualidade. E isto é profundamente injusto, porque o problema nunca foi o corpo delas. Nunca foi a sensualidade delas, nunca foi a capacidade delas de dar e receber prazer. O problema é um sistema que hipersexualizou os homens enquanto os dessensibilizou para a intimidade real. E aqui está uma verdade que precisa de ser dita: a pornografia não é apenas um problema masculino. Cada vez mais mulheres também consomem pornografia, também desenvolvem padrões compulsivos, também experimentam dessensibilização, mas a forma como isso se manifesta tende a ser diferente. As mulheres que consomem pornografia compulsivamente frequentemente relatam não tanto a disfunção sexual, mas a dificuldade em se conectar emocionalmente, a sensação de que o sexo real é decepcionante comparado com a fantasia, a incapacidade de estar presente durante a intimidade, porque a mente está sempre noutro lugar. E isto também precisa de ser nomeado e tratado com a mesma seriedade. Mas voltando ao foco deste vídeo, que é ajudar-te a compreender a sexualidade masculina para que possas navegar as tuas relações com mais clareza e mais poder. Quero que entendas que a masturbação em si não é o problema. A masturbação é uma parte normal e saudável da sexualidade humana. O problema surge quando a masturbação se torna compulsiva, quando substitui a intimidade real, quando é usada como mecanismo de fuga, quando está associada ao consumo de pornografia de forma que desregula o sistema de recompensa cerebral. E como é que sabe se o teu companheiro tem um problema? Aqui estão alguns sinais. Ele prefere consistentemente a masturbação ao sexo contigo. Ele precisa de pornografia para conseguir excitar-se. Ele tem dificuldade em manter a ereção ou em atingir o orgasmo durante o sexo real. Ele fica irritável ou ansioso se não consegue aceder à pornografia. Ele esconde os hábitos dele. Ele mente sobre a frequência. Ele gasta quantidades significativas de tempo a consumir pornografia. Ele negligencia responsabilidades ou relações por causa deste comportamento. Se vários desses sinais estão presentes, não estás perante uma sexualidade saudável, estás perante uma dependência comportamental que precisa de intervenção profissional. E o que podes fazer tu? Primeiro, informar-te. E é exatamente isso que estás a fazer agora ao ver este vídeo. Segundo, comunicar com clareza e sem vergonha. Se suspeitas ou sabes que o teu companheiro tem um problema com pornografia ou masturbação compulsiva, fala sobre isso. Não com acusação, não com desprezo, mas com honestidade sobre como isso te afeta. Terceiro, estabelece limites claros sobre o que é aceitável para ti numa relação. Tens o direito absoluto de dizer: eu não aceito estar numa relação onde a pornografia substitui a intimidade real. Quarto,
Não assumes a responsabilidade de curar o problema dele. Tu podes oferecer apoio, podes encorajar a procura de ajuda profissional, mas não podes fazer o trabalho por ele. E quinto, e talvez o mais importante, protege a tua própria saúde emocional. Se ele não está disposto a reconhecer o problema ou a procurar ajuda, tu tens que tomar decisões sobre o que é melhor para ti, mesmo que isso seja doloroso. Agora, quero falar sobre algo que pode parecer contraditório, mas que é absolutamente essencial: a importância de compreenderes a tua própria sexualidade, independentemente do que se passa na relação. Durante demasiado tempo, a sexualidade feminina foi definida em relação aos homens, como se o desejo feminino só existisse como resposta ao desejo masculino, como se o prazer feminino só tivesse valor quando validado por um homem. E isto é absurdo. A tua sexualidade é tua. O teu prazer é teu. A tua capacidade de sentir desejo, excitação, orgasmo, intimidade, tudo isso existe independentemente de qualquer homem. E uma das coisas mais poderosas que podes fazer por ti mesma, especialmente se estás numa relação onde te sentes sexualmente rejeitada ou invisível, é reconectar-te com o teu próprio corpo, com o teu próprio prazer, com a tua própria sensualidade. Isto não significa que deves fazer o que o teu companheiro faz e refugiar-te numa sexualidade solitária e compulsiva. Significa que deves cultivar uma relação saudável com teu próprio corpo, que deves conhecer o que te dá prazer, que deves sentir-te confortável com a tua própria sexualidade sem vergonha, sem culpa, sem depender da validação externa, porque quando conheces o teu próprio corpo, quando sabes o que gostas, quando te sentes confiante na tua própria pele, isso muda completamente a dinâmica de poder numa relação. Deixas de estar na posição de suplicar por atenção sexual. Deixas de te sentir dependente do desejo dele para te sentires desejável. Deixas de aceitar migalhas de intimidade porque sabes que mereces muito mais. Deixa-me contar-te sobre a Mariana, outra paciente cujo nome mudei, uma mulher de 58 anos que veio ter comigo há 3 anos. Mariana tinha passado a vida inteira a tentar ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita. Tinha negligenciado completamente as suas próprias necessidades, incluindo as sexuais. O marido tinha tido várias aventuras ao longo dos anos, e Mariana tinha sempre perdoado, sempre tentado ser melhor, sempre assumido que o problema estava nela. Quando finalmente chegou ao meu consultório, estava completamente esgotada, deprimida, sem qualquer sentido de identidade própria. E uma das primeiras coisas que lhe perguntei foi: quando foi a última vez que fizeste algo apenas por prazer, sem qualquer objetivo, sem qualquer utilidade, apenas porque te fazia sentir bem? Ela não conseguiu responder, não se lembrava. Começamos um trabalho longo de reconstrução da identidade, e parte desse trabalho envolveu reconectar a Mariana com o próprio corpo. Sugeri que ela começasse a fazer coisas simples: tomar banhos longos e relaxantes, hidratar a pele com atenção e carinho, usar roupa que a fizesse sentir-se bem consigo mesma e não apenas apresentável para os outros, mover o corpo de formas que lhe dessem prazer, dançar sozinha em casa, explorar a própria sensualidade sem qualquer objetivo sexual. E lentamente, muito lentamente, Mariana começou a acordar. Começou a sentir-se viva novamente. Começou a perceber que tinha passado décadas a viver para os outros e que tinha esquecido completamente quem era. E quando finalmente se reconectou consigo mesma, tomou uma decisão. Pediu o divórcio. Não com raiva, não com amargura, mas com uma clareza serena. Ela percebeu que não queria passar o resto da vida numa relação onde não era vista, não era valorizada, não era amada, de forma saudável. E hoje, 3 anos depois, Mariana está numa relação nova, saudável, com um homem que a vê, que a deseja, que está presente. Mas o mais importante é que Mariana já não precisa dessa validação externa para se sentir completa. Ela sabe quem é, sabe o que vale, sabe o que merece. Quero agora voltar
A ciência, porque acho importante que entendas exatamente o que acontece no cérebro durante a intimidade sexual saudável, para que possas reconhecer quando algo não está a funcionar. Quando duas pessoas se conectam sexualmente de forma saudável, há uma dança complexa de neurotransmissores e hormonas. A dopamina aumenta, criando motivação e desejo. A ocitocina, muitas vezes chamada de hormona do vínculo, é libertada em grandes quantidades, especialmente durante o orgasmo. E esta hormona promove a ligação emocional, a confiança, a sensação de proximidade. A serotonina aumenta, promovendo sensação de bem-estar e contentamento. As endorfinas são libertadas, criando uma sensação natural de euforia e alívio da dor. E o cortisol, a hormona do estresse, diminui, promovendo relaxamento e recuperação. Mas aqui está o detalhe crucial. Estes efeitos são muito mais pronunciados quando a intimidade sexual ocorre num contexto de conexão emocional real, de presença, de vulnerabilidade partilhada. A ocitocina, em particular, é libertada em quantidades muito maiores quando há contato visual, quando há toque carinhoso, quando há comunicação verbal, quando há riso partilhado, quando há uma sensação de segurança emocional. Já na masturbação solitária, especialmente quando é rápida e mecânica, a libertação de ocitocina é mínima. Há dopamina, sim. Há endorfinas, sim. Mas não há o componente de vínculo. Não há a profundidade emocional. Não há a sensação de ser visto e aceite na própria vulnerabilidade. E é por isso que a masturbação compulsiva nunca vai satisfazer a necessidade humana fundamental de conexão, por mais orgasmos que proporcione. E aqui está outra coisa que quero que entendas: o orgasmo masculino e o orgasmo feminino, embora partilhem muitas semelhanças neurobiológicas, têm também diferenças importantes. Os homens, em geral, têm um período refractário após o orgasmo. Um período durante o qual é fisiologicamente impossível ter outro orgasmo, e este período tende a aumentar com a idade. As mulheres, por outro lado, não têm este período refractário, ou ele é muito mais curto, o que significa que as mulheres têm a capacidade de orgasmos múltiplos. Mas, e isto é importante, a capacidade de atingir o orgasmo nas mulheres está muito mais dependente de fatores emocionais, relacionais, contextuais. Uma mulher pode estar fisiologicamente excitada, mas ser incapaz de atingir o orgasmo se não se sentir segura, se não se sentir vista, se não se sentir conectada emocionalmente com o parceiro. Isto explica por que tantas mulheres relatam dificuldade em atingir o orgasmo durante o sexo com um parceiro que está emocionalmente ausente, mesmo que tecnicamente ele esteja a fazer tudo certo. Porque o corpo feminino sabe, o corpo feminino percebe a ausência de presença real e recusa-se a render-se completamente quando não há segurança emocional. Isto não é uma falha, é uma sabedoria profunda. É o corpo a proteger-te de uma vulnerabilidade que não é correspondida. Agora, sei que algumas de vós podem estar a pensar: mas doutor, o meu companheiro não consome pornografia. Ou pelo menos eu não sei que consome, mas mesmo assim sinto que ele está ausente, que a intimidade não é o que costumava ser, que há uma distância entre nós que não consigo nomear. E quero dizer-te que a pornografia é apenas uma das formas de ausência emocional. Um homem pode estar fisicamente presente, pode até ter uma vida sexual regular contigo, mas estar completamente ausente emocionalmente. Pode estar a usar o sexo como uma forma de aliviar tensão, como uma forma de se sentir validado, como uma forma de exercer controle, sem qualquer verdadeira intimidade, sem qualquer verdadeira vulnerabilidade, sem qualquer verdadeiro desejo de te conhecer, de te encontrar na tua totalidade. E esta ausência emocional, mesmo sem pornografia de por meio, é igualmente destrutiva para a saúde de uma relação. Porque o sexo sem intimidade emocional é vazio, pode proporcionar alívio físico temporário, mas não nutre a alma, não fortalece o vínculo, não cria a profundidade que uma relação madura precisa
para sobreviver aos desafios da vida. E se te encontras numa relação assim, onde há sexo, mas não há intimidade, onde há contato físico, mas não há conexão emocional, tens todo o direito de nomear isso, de dizer que não é suficiente, de exigir mais ou de te ires embora. Quero agora falar sobre um conceito que considero fundamental: a diferença entre intensidade e intimidade. A nossa cultura, especialmente através dos mídia, da pornografia, dos filmes românticos, ensinou-nos a confundir estas duas coisas. Intensidade é excitação, é adrenalina, é novidade, é imprevisibilidade, é drama, é paixão avassaladora. Intimidade é presença, é segurança, é previsibilidade, no melhor sentido, é conhecimento profundo, é aceitação, é vulnerabilidade partilhada. A intensidade queima rápido e forte. A intimidade cresce devagar e dura. A intensidade é viciante. A intimidade é nutritiva. A intensidade pode existir sem intimidade. A intimidade raramente é intensa no sentido dramático, mas tem uma profundidade que a intensidade nunca vai alcançar. E muitos homens, especialmente aqueles que foram condicionados pela pornografia ou por uma cultura que valoriza a conquista sobre a conexão, procuram intensidade e confundem isso com desejo verdadeiro. Eles querem a excitação da novidade, o rush da dopamina, a validação de serem desejados, mas fogem da intimidade real porque a intimidade exige coisas que a intensidade não exige. Exige que mostres quem realmente és. Exige que aceites ser visto na tua imperfeição. Exige que te comprometas, que fiques, que escolhas a mesma pessoa, dia após dia mesmo, quando a novidade desaparece. E isto assusta muitos homens, porque nunca lhes foi ensinado que a vulnerabilidade é força, que a constância é coragem, que o compromisso é liberdade. E aqui está uma pergunta que quero que te faças. Na tua relação, há intimidade ou apenas intensidade? Quando a intensidade desaparece, como inevitavelmente acontece em qualquer relação de longo prazo, o que fica? Fica conexão verdadeira, fica conhecimento profundo, fica escolha consciente de estar presente um para o outro, ou fica vazio, fica tédio, fica procura desesperada de recriar a intensidade inicial através de drama, de conflito, de aventuras, de pornografia, de qualquer coisa que volte a fazer o coração acelerar? Porque se é isto que fica, então não tens uma relação madura, tens uma dependência de intensidade, e isso nunca vai ser sustentável, nunca vai ser suficiente. Deixa-me agora falar sobre algo que é particularmente relevante para mulheres na faixa etária de 45 a 65 anos. As mudanças hormonais e o seu impacto na sexualidade. A perimenopausa e a menopausa trazem alterações significativas nos níveis hormonais, especialmente a diminuição de estrogênio e progesterona, e estas alterações podem afetar o desejo sexual, a lubrificação vaginal, a sensibilidade, o humor. Algumas mulheres experimentam uma diminuição do desejo sexual durante este período. Outras, curiosamente, experimentam um aumento, porque já não há preocupação com gravidez, porque os filhos já são adultos e há mais tempo e privacidade, porque há uma libertação de expectativas sociais e uma maior aceitação do próprio corpo e dos próprios desejos. Mas independentemente de como a menopausa te afeta, é fundamental que entendas que as mudanças, que experiências são normais, são naturais, e não significam que a tua vida sexual acabou. Significa que pode precisar de adaptações, de mais tempo, de mais lubrificação, de mais comunicação com o parceiro, de mais exploração do que funciona agora para o teu corpo que está diferente. E um parceiro emocionalmente maduro, um parceiro que está verdadeiramente interessado na tua satisfação e não apenas na dele. Vai estar disposto a fazer essas adaptações, vai estar disposto a aprender contigo, vai estar disposto a valorizar a qualidade sobre a frequência, a presença sobre a performance. Mas se tens um parceiro que se refugia na pornografia e na masturbação compulsiva,
em vez de navegar contigo as mudanças naturais do teu corpo, se tens um parceiro que te faz sentir inadequada porque o teu corpo aos 50 não responde como respondia aos 30, se tens um parceiro que compara o teu corpo real com os corpos artificiais que vê na pornografia, então não tens um parceiro, tens um peso morto que está a impedir-te de viver plenamente esta fase da tua vida que pode e deve ser uma das mais libertadoras, mais autênticas, mais poderosas. Quero agora partilhar contigo alguns sinais de uma sexualidade masculina saudável, para que tenhas um ponto de referência. Um homem com uma sexualidade saudável está presente durante a intimidade. Faz contato visual. Responde aos teus sinais. Ajusta o ritmo às tuas necessidades. Comunica sobre o que gosta e pergunta sobre o que tu gostas. Valoriza o teu prazer tanto quanto o dele. Não tem pressa em terminar. Aprecia todo o processo e não apenas o orgasmo. É capaz de intimidade sexual mesmo quando está cansado ou estressado. Não precisa de pornografia para se excitar contigo. Consegue manter a excitação e o desejo por ti ao longo do tempo. Está disposto a adaptar-se às mudanças do teu corpo e do dele. Vê o sexo como uma forma de conexão e não apenas de alívio físico. É capaz de falar sobre sexo fora do contexto sexual, sem desconforto. Respeita os teus limites sempre e demonstra desejo por ti de formas que vão além do sexual. Se o teu companheiro não apresenta estas características, isso não significa necessariamente que tem um problema grave. Pode significar apenas que nunca ninguém lhe ensinou o que é uma sexualidade saudável. Pode significar que tem feridas emocionais não resolvidas. Pode significar que está sob estresse significativo que está a afetar a capacidade de estar presente. Mas significa que há trabalho a fazer, há conversas a ter, há possivelmente terapia a procurar. E a tua disposição de acompanhá-lo nesse processo deve ser proporcional à disposição dele de reconhecer que há um problema e de fazer algo em relação a isso. Agora quero falar sobre algo que pode ser controverso, mas que precisa de ser dito. A responsabilidade masculina na saúde sexual da relação. Durante demasiado tempo, as mulheres foram responsabilizadas por manter viva a chama sexual na relação. As mulheres foram ensinadas que tinham que ser sempre atraentes, sempre disponíveis, sempre criativas, sempre entusiastas, independentemente de como se sentiam. Independentemente de se sentiam desejadas ou apenas usadas. E isto é profundamente injusto. A saúde sexual de uma relação é responsabilidade de ambos os parceiros. Igualmente, se um homem não está a fazer a sua parte, se está a negligenciar a intimidade emocional, se está a refugiar-se na pornografia, se está a tratar-te como um objeto em vez de uma pessoa, a responsabilidade de consertar isso não é tua, é dele. Sim, tu podes comunicar as tuas necessidades com clareza. Sim, tu podes criar condições favoráveis à intimidade. Sim, tu podes trabalhar na tua própria saúde emocional e sexual, mas não podes fazer o trabalho emocional dele. Não podes forçá-lo a estar presente. Não podes amá-lo até que ele se cure. E quanto mais cedo aceitares isto, mais cedo vais libertar-te da culpa tóxica que tantas mulheres carregam desnecessariamente. Deixa-me contar-te sobre a Rita, mais uma paciente cujo nome alterei. Uma mulher de 61 anos que veio ter comigo há cerca de um ano. Rita tinha estado casada durante 35 anos com um homem que ela descrevia como bom provedor, bom pai, mas emocionalmente distante. A vida sexual do casal tinha sido sempre insatisfatória para Rita, mas ela tinha aceite porque pensava que era assim que as coisas eram, que as mulheres não deviam esperar muito prazer sexual, que o importante era manter a família unida. Depois dos filhos saírem de casa, a distância emocional entre Rita e o marido tornou-se insuportável. Eles viviam como colegas de casa, não como parceiros. E Rita começou a questionar-se: é isto? É isto que resta. Vou passar os próximos 20 ou 30 anos assim. E então, aconteceu algo inesperado. Rita conheceu alguém.
um homem viúvo da idade dela, numa aula de pintura. Não houve traição física, mas houve uma conexão emocional que Rita não tinha experienciado há décadas, talvez nunca, e essa conexão mostrou-lhe o que tinha estado a perder. Mostrou-lhe que era possível ser vista, ser ouvida, ser desejada de forma que a fazia sentir-se viva. E Rita teve que tomar uma decisão: ficar no casamento seguro mais vazio ou arriscar-se ao desconhecido em busca de algo real. E ela escolheu o desconhecido, pediu o divórcio. E embora tenha sido doloroso, embora tenha havido julgamento da família e dos amigos, embora tenha havido medo e incerteza, Rita diz-me que foi a melhor decisão que tomou na vida, porque finalmente, aos 61 anos, tá a viver de verdade, tá a sentir de verdade, tá a amar e a ser amada de verdade. E quero que entendas que não estou a encorajar o divórcio levianamente. Não estou a dizer que deves abandonar a tua relação à primeira dificuldade. O que estou a dizer é que tens o direito de escolher uma vida que te nutre, que te faz sentir viva, que te respeita. Tens o direito de dizer que não é suficiente. Tens o direito de partir, mesmo depois de décadas, mesmo quando todos à tua volta dizem que devias ficar, que devias conformar-te, que devias ser grata pelo que tens. Porque uma vida vivida em conformidade silenciosa não é uma vida, é uma morte lenta. Voltando à questão da próstata, porque quero certificar-me de que respondeste completamente à pergunta do título, a próstata, como já expliquei, beneficia de ejaculações regulares, mas a saúde da próstata depende de muito mais do que frequência de ejaculação. Depende de alimentação, de exercício físico, de peso corporal saudável, de níveis hormonais equilibrados, de ausência de inflamação crônica, de gestão do estresse. Um homem que se masturba todos os dias, mas que tem uma alimentação terrível, que é sedentário, que está com excesso de peso significativo, que vive em estresse crônico, esse homem não está a proteger a próstata, está apenas a criar uma ilusão de saúde sexual. E aqui está algo interessante que a investigação tem mostrado. Homens que têm relações sexuais regulares com um parceiro em oposição à masturbação solitária tendem a ter melhores marcadores de saúde em geral, têm pressão arterial mais baixa, têm melhor função imunitária, têm menor risco de doenças cardiovasculares, têm melhor saúde mental. E isto não é apenas porque o sexo é exercício físico, embora seja. É porque o sexo, em contexto de intimidade real, ativa, todo o sistema nervoso parasimpático reduz o cortisol, aumenta a ocitocina, promove sensação de segurança e conexão, e tudo isto tem efeitos profundos na saúde física e mental. Portanto, quando um homem escolhe consistentemente a masturbação solitária em vez da intimidade sexual com a parceira, não está apenas a afetar a relação, está a afetar a própria saúde de formas que talvez nem sequer perceba. E isto é mais uma razão pela qual a masturbação compulsiva, especialmente quando substitui a intimidade real, deve ser levada a sério como um problema de saúde e não apenas como uma questão moral ou relacional. Quero agora falar sobre algo que é particularmente importante para mulheres que estão a considerar entrar numa nova relação depois de um divórcio ou de um período sozinhas. Como avaliar a saúde sexual e emocional de um potencial parceiro? Presta atenção a como ele fala sobre as ex-parceiras. Se fala com desprezo, se culpa todas elas por tudo que correu mal, se não assume qualquer responsabilidade pelos fracassos relacionais passados, isso é uma bandeira vermelha enorme. Presta atenção a como ele fala sobre sexo. Se objetifica mulheres, se faz comentários depreciativos sobre corpos femininos, se parece obcecado com pornografia ou com conquistas sexuais. Corre. Presta atenção a como ele lida com as emoções dele e com as tuas. Se é incapaz de nomear o que sente, se evita conversas emocionais, se te faz sentir exagerado ou demasiado sensível quando expressas emoções, ele não está emocionalmente disponível para uma relação madura.
Presta atenção a como ele responde quando estabeleces limites. Se respeita imediatamente, sem fazer perguntas, sem tentar negociar, sem te fazer sentir culpada. Isso é um sinal muito bom. Se reage com raiva, com manipulação, com tentativas de te convencer a mudar de ideias, se viola os teus limites repetidamente, sai dessa relação imediatamente. Presta atenção à consistência entre palavras e ações. Muitos homens sabem dizer as coisas certas, sabem prometer o que queres ouvir, mas as ações deles contam uma história completamente diferente. Acredita nas ações, sempre. E presta atenção a como te sentes quando estás com ele. Sentes-te segura, vista, valorizada, respeitada? Ou sentes-te ansiosa, insegura, constantemente a tentar adivinhar o que ele está a pensar? Constantemente a tentar ser suficiente. Porque se é isto que sentes, não importa o quanto ele diz que te ama, não importa o quanto parece perfeito no papel, essa relação não é saudável para ti. E aqui está algo que aprendi ao longo de anos de prática clínica. As mulheres têm uma intuição extraordinária sobre relações, mas foram ensinadas a desconfiar dessa intuição, a racionalizá-la, a ignorá-la. Quantas vezes já sentiste que algo não estava bem, mas convenceste-te de que estavas a exagerar, de que estavas a ser insegura, de que devias dar-lhe o benefício da dúvida? E quantas vezes, meses ou anos depois, descobriste que a tua intuição estava absolutamente certa? A tua intuição não é paranoia, não é insegurança, é sabedoria acumulada. É o teu corpo e a tua mente a processar sinais subtis que a tua consciência ainda não conseguiu articular. Confia nela. Se algo não te parece bem, provavelmente não está bem, independentemente de conseguires ou não explicar por quê. Quero agora abordar uma questão que algumas de vós podem estar a experienciar. E se eu sou a pessoa que tem um problema com sexualidade compulsiva? E se sou eu que uso a masturbação como fuga, que consumo pornografia de forma que está a afetar as minhas relações, que tenho dificuldade em estar presente durante a intimidade? Primeiro, quero dizer-te que não estás sozinha e que reconhecer isto é o primeiro passo para a cura. Segundo, tudo o que disse sobre neuroplasticidade, sobre a capacidade do cérebro de mudar e de recuperar, aplica-se a ti também. Terceiro, procura ajuda profissional, a terapeutas especializados em dependências comportamentais, a grupos de apoio, a recursos. E quarto, seja gentil contigo mesma. A dependência não é uma falha moral, é um mecanismo de coping desadaptativo que se desenvolveu provavelmente em resposta à dor, trauma, estresse ou falta de competências emocionais saudáveis, e pode ser curado. O processo de recuperação de uma dependência de pornografia ou de masturbação compulsiva geralmente envolve várias fases. Primeiro, há o reconhecimento do problema, que é muitas vezes a parte mais difícil porque exige vencer a negação e a vergonha. Segundo, há a decisão de mudar, que tem que vir de dentro, não pode ser imposta por outra pessoa. Terceiro, há a fase de abstinência, que pode ser extremamente desconfortável porque o cérebro está habituado àquela dose regular de dopamina e vai protestar violentamente quando ela for retirada. Podem surgir sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, humor deprimido. Isto é normal e temporário. Quarto, há a fase de recalibração, onde o cérebro lentamente recupera a sensibilidade normal aos estímulos naturais. Esta fase pode demorar semanas ou meses. Quinto, há a fase de reconstrução, onde se aprendem formas saudáveis de lidar com estresse, emoções difíceis, tédio, solidão, sem recorrer ao comportamento compulsivo. E sexto, há a manutenção, que é um processo contínuo de vigilância, de autocuidado, de procura de apoio quando necessário. E se estás numa relação, enquanto passas por este processo, a comunicação honesta com o teu parceiro é essencial. Ele precisa de entender o que estás a passar, precisa de saber que não tem a ver com ele, precisa de estar disposto a ser paciente durante o processo de recuperação. E se ele não está disposto, se te julga, se te pressiona, então talvez essa relação
não seja o ambiente seguro que precisas para te curares. Agora, quero falar sobre algo que pode parecer tangencial, mas que está profundamente conectado com tudo que temos vindo a discutir: a importância da saúde emocional individual como fundação para relações saudáveis. Não podes ter uma relação verdadeiramente saudável se tu própria não estás emocionalmente saudável. E saúde emocional não significa estar sempre feliz. Não significa nunca sentir dor ou dificuldade. Saúde emocional significa ter consciência das tuas emoções, ser capaz de nomeá-las e senti-las sem ser dominada por elas, ter estratégias saudáveis de autorregulação, ter limites claros, ter um sentido sólido de identidade que não depende da validação externa, ter autocompaixão, ter a capacidade de estar sozinha sem te sentir solitária, ter relações de apoio fora da relação romântica, ter propósito e significado na vida que vai além de qualquer relação. E se percebes que não tens estas coisas, se percebes que a tua identidade inteira está envolvida na relação, se percebes que não tens vida fora do teu parceiro, se percebes que a tua autoestima depende completamente de seres amada e desejada por ele, então antes de tentares consertar a relação, precisas de trabalhar em ti mesma, precisas de reconstruir a tua identidade, precisas de desenvolver recursos internos, precisas de criar uma vida que seja satisfatória independentemente de estares ou não numa relação, porque enquanto precisares de uma relação para te sentires completa, vais tolerar comportamentos intoleráveis, vais aceitar migalhas, vai trair-te a ti mesma repetidamente para não perder a relação. E isso não é amor, isso é dependência, e a dependência nunca é saudável. Deixa-me agora partilhar contigo um exercício que faço frequentemente com as minhas pacientes e que podes fazer agora mesmo, ou depois de terminares de ver este vídeo. Pega num papel e numa caneta e responde a estas perguntas com total honestidade, sem te censurares. Primeira pergunta: se soubesses que ias estar sozinha pelo resto da vida, o que mudarias na tua vida hoje? Segunda pergunta: o que estás a tolerar na tua relação atual, que sabias, no fundo, que não devias tolerar? Terceira pergunta: que partes de ti mesma abandonaste ou escondeste para manter esta relação? Quarta pergunta: quando foi a última vez que te sentiste verdadeiramente vista e valorizada pelo teu parceiro? Quinta pergunta: se a tua melhor amiga estivesse na tua situação, o que lhe dirias? E sexta pergunta: o que te impede de seguir o teu próprio conselho? As respostas a estas perguntas vão mostrar-te com clareza brutal onde estás a trair-te a ti mesma, onde estás a aceitar menos do que mereces, onde estás a viver em contradição com os teus próprios valores. E essa consciência, embora dolorosa, é o primeiro passo para a mudança. Porque não podes mudar o que não reconheces. Quero agora voltar uma última vez à questão da próstata e da masturbação masculina, para fechar este círculo. A próstata de um homem que se masturba todos os dias não vai cair. Não vai ficar doente apenas por causa da frequência da masturbação. Mas esse homem está possivelmente a treinar o cérebro dele para uma forma de sexualidade que é incompatível com intimidade real. Está possivelmente a usar a masturbação como fuga de emoções difíceis ou de responsabilidades relacionais. Está possivelmente a criar um padrão que vai afetar negativamente a capacidade dele de se conectar contigo de forma profunda e satisfatória. E tu precisas de saber isto, não para julgares, não para tentares controlar, mas para tomares decisões informadas sobre se queres continuar numa relação com alguém que não está emocionalmente disponível, que não está disposto a fazer o trabalho de estar presente, que prefere o conforto da gratificação solitária à vulnerabilidade da intimidade partilhada. E se decides que não queres continuar, que mereces mais, que escolhes a tua própria saúde emocional acima da manutenção de uma relação que não te nutre, então quero que saibas que essa escolha não é egoísta, não é cruel, não é falhada. Essa escolha é madura, é corajosa, é um acto de amor próprio profundo. E sim, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai haver momentos de dúvida,
e de solidão. Mas do outro lado dessa dor está uma vida autêntica, uma vida onde não tens que te esconder, onde não tens que te diminuir, onde não tens que aceitar migalhas disfarçadas de amor. E essa vida vale absolutamente a pena a coragem que é precisa para alcançar. Estamos a chegar ao fim deste vídeo longo. E se chegaste até aqui, quero agradecer-te pela tua presença, pela tua coragem de ouvir verdades que podem ser desconfortáveis, pela tua disposição de questionar, de aprender, de crescer. O que quero que leves contigo, acima de tudo, é isto. Tu não és responsável pela saúde sexual ou emocional de qualquer homem, tu és responsável apenas pela tua própria saúde, pelas tuas próprias escolhas, pela qualidade da tua própria vida. Conhecer a fisiologia masculina, compreender a neurobiologia do desejo, entender os mecanismos da dependência comportamental. Tudo isto não é para que possas consertar os homens, é para que possas proteger-te, para que possas reconhecer padrões não saudáveis, para que possas tomar decisões conscientes sobre com quem partilhas a tua vida, o teu corpo, o teu coração. E quero deixar-te com um desafio prático para esta semana. Escolha um momento de silêncio, 30 minutos onde não vai ser interrompida, e faz o exercício que te propus há pouco. Responde aquelas 6 perguntas com total honestidade. E depois, com base nas respostas, identifica uma ação concreta, pequena, mas significativa, que podes tomar esta semana para honrares mais a ti mesma, para estabeleceres um limite que precisas de estabelecer, para teres uma conversa que precisas de ter, para tomares uma decisão que tens vindo a adiar. Não precisa de ser dramático, não precisa de ser uma revolução completa. Pode ser algo simples como dizer não a algo que não queres fazer, como expressar uma necessidade que tens vindo a esconder, como passar tempo contigo mesma a fazer algo que te dá prazer. O importante é que seja um acto consciente de escolher-te a ti mesma, de priorizares o teu bem-estar, de honrares a tua própria dignidade. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, se te fez sentir menos sozinha, se te deu clareza sobre algo que estavas a lutar para compreender, por favor, subscreve este canal, deixa um comentário partilhando a tua experiência ou simplesmente dizendo olá e partilha este vídeo com outras mulheres que possam precisar de ouvir esta mensagem. Porque quanto mais mulheres acordarem para a própria força, para o próprio valor, para o próprio direito de exigir relações saudáveis e respeitosas, mais vamos mudar, não apenas as nossas próprias vidas, mas a cultura inteira que nos ensinou a aceitar menos do que merecemos. Lembra-te sempre, a maturidade emocional começa no dia em que deixas de justificar o injustificável, no dia em que paras de te diminuir para caber nos espaços pequenos que outros te oferecem, no dia em que escolhes a verdade desconfortável sobre a ilusão reconfortante. E esse dia pode ser hoje, pode ser agora. A escolha é tua, sempre foi e sempre será. Eu acredito em ti, acredito na tua força, acredito na tua capacidade de criar uma vida que te honra. E estarei aqui, vídeo após vídeo, a partilhar contigo o que aprendi, o que observei, o que a ciência nos ensina, sempre com respeito, sempre com honestidade, sempre ao teu lado, nesta jornada de autoconhecimento e de empoderamento verdadeiro. Até o próximo vídeo, cuida bem de ti, honra quem és e nunca aceites menos do que mereces.